Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e já chega explodindo o like, pessoal, porque esse vídeo tá bom demais. Vamos reagir aí aos corintianos revoltados com o Corinthians, revoltados com o técnico Lázaro, pedindo a saída do Lázaro. Corinthians perdeu para o Argentino Júnior por 1-0 em casa e o Neto pistola, Benja pistola, Chico Lang pistola e o Marcão aloprando. Marcão tirou onda, ele dando risada no vídeo. Tudo isso você vai assistir aqui nesse canal. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. E nesse vídeo, repercutindo aí a derrota do Corinthians para o Argentino Júnior. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Olha ele aí, ó. Bom, meus amigos, já deu Fernando Lázaro. Chega. Hoje, depois dessa derrota por Argentino Júnior de 1-0, com o argentino mandando bola na trave, gol anulado do argentino, então quer dizer que a coisa ficou provada que ele não sabe absolutamente nada de futebol. O Duílio Monteiro Alves, se continuar com esse técnico, ele vai fazer com que a gestão desse grupo que o Sanches colocou lá dentro vai cair na eleição do final do ano. O Augusto está descendo a ladeira. Lá dentro do Parque São Jorge, todo mundo sabe que ele pode ganhar a eleição. Ele está dando munição para a oposição. E vai ser barbada, vai dar Augusto na cabeça. Então, eu acho que se vocês não querem o Augusto, porque dizem que ele é isso, ele é aquilo, ele tem vários compromissos, o cara não presta, não sei o quê, eu não estou falando isso. Quem fala são os bastidores. Então, é o seguinte, sebo nas canelas, vamos buscar um treinador. Vamos buscar um treinador para ontem, para ontem. Fora, Lázaro. Lázaro, volta para o seu scout. Ambiente bom não ganha campeonato. Eu prefiro um ambiente ruim, mas com um time competitivo. E o Corinthians não é nada disso. Fora, Lázaro! É isso que eu tenho a dizer. E olha, eu vou dizer, se você não tomar a providência, Duílio, fora você também, viu? Porque você não é presidente, não. E tenho dito. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. Eu poderia falar que essa é a pior partida do Corinthians do ano, mas não foi. Ela é igual a todas as outras. O presidente do Corinthians, o Duílio, está esperando o quê? O Corinthians ficar eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil? O Fernando Lázaro é uma aposta que não deu certo. Ok, o time do Corinthians não é um bom time, não é, mas ele está mal treinado. O Corinthians conseguiu fazer o primeiro tempo horroroso. E no segundo tempo o Lázaro voltou com Rony e Romero. Ou seja, o Corinthians conseguiu voltar pior do que estava. Então, é assustador, a perspectiva é a pior possível. E o presidente do Corinthians, eu não sei o que mais ele está esperando. Foi uma aposta, foi uma tentativa, mas deu errado. Esse time do Corinthians, gente, é assustador. É um futebol feio, lento, balbueno, irreconhecível, um time horrível. Só para deixar bem claro para vocês todos aí, que é o seguinte, quando um time é mal treinado, quando um time, no intervalo, você coloca o Rony, que ele não é atacante, ele não é um jogador que vai para frente, e você coloca o Romero, e você escala mal, você substitui mal, você não consegue ter nenhum tipo de velocidade, nenhum tipo de jogada, é porque é um time mal treinado. E aí vem muito nisso que acontece com o Fernando Lázaro. Ele não consegue fazer o time jogar. Ele não consegue ter determinação. Ele não consegue ser treinador do Corinthians. E vai sofrer. Porque a única bola é sempre pro Roger Guedes. E o Argentino Júnior deitou e rolou. Foi merecido a vitória. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Que o Fernando Lázaro tem que sair. Porque senão o Corinthians não vai ter sequência nesse ano. Já vai ter dificuldades contra o Remo e vai ter dificuldades no Brasileiro. Não dá para o Fernando Lázaro ser o treinador do Corinthians. Tem de ser o ambiente, o que você sentiu, porque aqui o termômetro das redes sociais, né, o que a gente ouve por aí,
é uma indignação da torcida do Corinthians, principalmente com o trabalho do Fernando Lázaro, que foi pressionado, de certa forma, por algumas perguntas na coletiva que a gente acabou de acompanhar. Tudo bem, Zupac? Boa noite, diretamente da zona leste de São Paulo. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, um abraço aos companheiros, ao fã de esporte. Assim, começo já trazendo o que eu ouvi da arquibancada assim que o jogo acabou, né? A principal organizada do Corinthians deu o seu recado após a justa, né? A justíssima derrota do Corinthians por Argentinos Júniors por 1-0, com dois cânticos, né? Aquele "Ah, que saudade", quando o Corinthians jogava com vontade, e também o famoso e até indesejável, né? Pela questão literal, né? Ou joga por amor ou joga por terror. Mas a gente viu a torcida na arquibancada, após o apito final, dando o seu recado de insatisfação. Recado compreensível, né, Paulo? Porque foi uma atuação muito fraca do Corinthians. De fato, muito fraca. Ouvi as explicações do Fernando Lázaro. Discordo que o segundo tempo do Corinthians foi um segundo tempo melhor. Achei um segundo tempo na base do desespero. Foi um Corinthians, mais uma vez, com uma flagrante falta de articulação, uma flagrante falta de criatividade, mais um jogo onde o Corinthians não conseguiu ser inteligente ofensivamente e agressivo ofensivamente diante do seu adversário. Um adversário que veio aqui para Itaquera e respeitou a sua característica, né? O Argentinos Júnior é um time de posse de bola e controlou através da sua posse, que foi bem parelha no primeiro tempo, mas controlou através da sua posse o ritmo do jogo, dificultou. O Corinthians não achava a posse de bola do Argentinos Júnior e foi através de uma bola bem trabalhada que o Montiel fez uma bela jogada pela esquerda, levou o Fagner em velocidade, levou o Balbuena em velocidade, cruzou para trás e o Cabreira fez o gol da vitória do time argentino. Sinceramente, assim, eu não discordo das escolhas do Fernando Lázaro na escalação, até falávamos sobre elas antes dela ser divulgada, da escalação ser divulgada. Eu pensava que, de fato, Cantillo e Matheus Araújo eram os melhores nomes para esse jogo, porque o Corinthians, sem o Renato Augusto e com o Rony como primeiro volante, vinha sofrendo muito com uma falta de leitura de jogo, e imaginava eu que, pela sua característica, o Cantillo poderia entregar isso, e o Matheus, que entrou bem contra o Cruzeiro. Mas a verdade é que o Corinthians não usufruiu das características dos seus jogadores de meio campo. Juliano e o Matheus Araújo praticamente não participaram do jogo no primeiro tempo, principalmente o Juliano pegou pouquíssimo na bola, e o Corinthians vivia de bolas longas da intermediária do Fausto Vera e do Cantillo em profundidade para o Roger Guedes, para o Yuri Alberto, e criou muito pouco dentro da área, assim, de jogada trabalhada, de aproximação e triangulação. O Corinthians criou uma chance no primeiro tempo aos 44 minutos, quando o Juliano serviu o Fábio Santos e o Lancelotti, goleiro, acabou defendendo. Era muito pouco, é um Corinthians muito pobre em termos de repertório ofensivo. No segundo tempo, entra o Rony na vaga do Cantillo, segundo o próprio Fernando, por uma questão muscular, e o Rony melhora o setor. O Rony, para mim, foi o melhor jogador do Corinthians no jogo, mas eu não entendo a entrada do Romero, mesmo ouvindo o que o Lázaro falou. O Romero é o pior. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo aí da derrota do Corinthians para o Argentinos Júnior, 1-0, perdeu em casa. Está complicada a situação do Corinthians, hein? O Argentinos Júnior está com 6 pontos, Independente Del Valle venceu, chegou a 3. Então a situação do Corinthians começa a ficar complicada, perdendo em casa assim, não é fácil não. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.